Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Estamos aí durante este quarto trimestre de 2012, estudando nas revistas da CPAD o tema Os 12 Profetas Menores, Advertências e Consolações para a Santificação da Igreja de Cristo. Temos como comentarista das lições da CPAD o pastor Ezequias Soares. E hoje estaremos estudando a lição de número 9, Abacuque, a soberania divina sobre as nações. Então o livro que estudamos hoje, Abacuque, é claro que nós podemos tirar daí vários temas, mas o tema escolhido pelo nosso comentarista é aí a soberania divina sobre as nações, sobre todas as nações. Não é só sobre Israel, mas sobre todas as nações. Então Deus é aquele que governa, Ele tem o poder, o controle sobre todas as pessoas que existem. Não importando aí o país onde nasceu, não importando aí a cor da pele, não importando o tipo de língua que a pessoa fala, nada importando aí a qualidade de vida, ou aí a parte intelectual, ou a parte financeira e a riqueza do país, não importa. Todos são controlados, todos estão debaixo da autoridade do poder de Deus. Deus escolheu aí a família de Abraão, mais especificamente a família de Abraão, os descendentes de Isaque, o filho do milagre, não o filho natural de Abraão com a escrava egípcia Agar, mas o filho do milagre, o filho Isaque, o filho que nasceu quando Sara tinha 90 anos e Abraão 100 anos. Então desta nação é que Deus escolheu para vir nascer então o Salvador Jesus Cristo. E Ele escolheu essa nação para ser exemplo entre todas as nações, e essa nação deveria ser a nação que evangelizaria todo o mundo. Mas eles não compreenderam então o seu papel, a sua importância para com Deus, e não exerceram o papel que Deus os chamou para exercerem dentre as nações. Jesus nasceu descendente deles, mas eles não o receberam como Salvador. Então, como as promessas de Deus foram feitas a Abraão, Isaque, Jacó, Davi, então como existe aí a promessa de Deus para esse povo, todas as promessas que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E vai se cumprir durante o milênio. O próprio Jesus Cristo estará governando aí no trono de Davi. Agora, eles deixaram de exercer o papel ao não aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador, o papel de evangelizar o mundo inteiro. Então Deus chamou a igreja, dentre todos os que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, inclusive judeus, gregos, árabes, todos os povos, todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, se tornam então parte do corpo de Cristo, da igreja. E a igreja agora é então a nação escolhida por Deus. É a igreja, um corpo de Cristo na terra. Não é mais um país, mas o corpo de Cristo na terra, que exerce a função de transmitir o evangelho a todas as nações, a todos os povos, todas as etnias, a todas as pessoas que existem. Textuário. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Então o livro aqui de Abacuque, ele tem no seu início aí várias perguntas, e tanto no capítulo 1 como no capítulo 2 são perguntas e respostas que são dadas por Deus quando o profeta Abacuque interpela, pergunta a Deus. E é interessante que
Abacuque não fica satisfeito com a resposta que Deus lhe dá, quando ele pergunta pelo juízo de Deus sobre Judá, pois estavam vivendo aí na opressão aos pobres, estavam escravizando os judeus, escravizando os próprios judeus. Eles deveriam ter libertado. Estamos falando aqui da época de Jeremias. Se você ler o livro de Jeremias, vai ver que foi dada uma ordem para que todos os escravos fossem libertos, os judeus que estavam sendo escravos de outros judeus. E realmente eles foram libertos. Mas logo em seguida foram novamente recrutados, aprisionados, novamente tornados escravos, porque as pessoas já estavam acostumadas àquela escravidão, os ricos já estavam acostumados a oprimirem os pobres e não colocaram os pobres em liberdade, não colocaram os seus próprios irmãos que eram escravos em liberdade, como mandava a lei. Deveriam servir 6 anos, aos 7º ano deveriam ser livres. Também tinha aí o ano do jubileu, de 25 anos, que deveriam todos os escravos serem postos em liberdade. Mas eles não obedeciam à lei, não queriam mais saber da palavra de Deus. Então estão numa corrupção terrível, tanto na parte religiosa como na parte política. Os representantes do povo estavam todos vivendo em corrupção, em pecado. Casavam-se com outras mulheres e viviam na prostituição, na idolatria, oprimindo os pobres, as viúvas. E era uma coisa tremenda a situação da sociedade, que Deus chamou para ser um povo ali santo, irrepreensível, diferente do resto das outras nações, mas estavam vivendo da mesma maneira. Agora é interessante que o profeta, vendo isso, pergunta para Deus até quando você vai aguentar esse pecado aqui em Judá, essa situação que está acontecendo, dizendo que o povo vivia impiamente. E quando Deus responde, olha, eu estou levantando uma nação, a Babilônia, que vai, aí que é os caldeus, né, que vão invadir aqui, vão tomar, vão dominar todos, levar prisioneiros, vão destruir a cidade. E ele fica revoltado, mas como? O Senhor vai colocar um povo ímpio sobre nós para nos dominar, invadir? Olha só que pergunta. Ele ficou revoltado porque ele esperava que fosse aí um povo santo para vir e atacar e tal. Mas onde Deus ia achar o povo santo? Se o próprio profeta reconheceu que o povo de Israel estava vivendo impiamente. Então quando o povo de Israel, de Judá, né? Nós estamos falando da região aí, especificamente de Judá. Como é que o povo de Judá, que quebrou a aliança com Deus, desobedeciam a palavra de Deus, estavam vivendo impiamente, poderia cobrar que alguém justo viesse sobre eles para dar o castigo que eles mereciam? Se eles estavam vivendo impiamente, tanto faz eles como os outros, estavam todos iguais diante de Deus, todos vivendo em pecado. Então não era justa a reclamação do profeta. Muitas vezes nós estamos clamando a Deus por justiça, quando nós mesmos estamos precisando de justiça. Nós olhamos os defeitos dos outros, mas não enxergamos os nossos. Então, o que o profeta deveria fazer é pedir a Deus clemência, misericórdia, né? Como nós vamos ver sempre Jeremias fazendo, pedindo misericórdia a Deus, chorando pelo povo, clamando, porque ele sabia a situação que estava ocorrendo ali. Mas o profeta Abacuque, então, vem pedindo a Deus justiça, porque a sociedade estava toda corrompida. Mas ele esperava que Deus levantasse dentre o povo mais pobre, talvez, um povo que estivesse aí sendo justo diante de Deus, para combater então os injustos que estavam principalmente no governo. Mas ele não sabia que, na verdade, todos estavam vivendo em corrupção, todos estavam vivendo impiamente, todos haviam quebrado a aliança com Deus. Não era mais somente os líderes, mas também todo o povo estava envolvido
nessa corrupção geral, nesse pecado geral de idolatria, nesse pecado geral aí de prostituição, de adultério. Então, todos estavam enquadrados dentro do pecado, da injustiça social principalmente. Portanto, mereciam castigo. E o castigo foi aplicado por Deus usando a nação da Babilônia, usando o Império Babilônico, Nabucodonosor. Então nós vemos aí durante o livro de Abacuque, que começa no capítulo 1 e capítulo 2 sobre essas perguntas, respostas. O capítulo 1 começa mais com essas perguntas de juízo contra Judá. O capítulo 2 já mais dentro dessa parte de respostas de Deus quanto aos castigos que ele daria à Babilônia depois que aplicasse o castigo sobre Judá, usando a Babilônia. Ele promete também, explica para o profeta que Judá está sendo corrigido, mas que Babilônia seria exterminado. Lá não é só apenas corrigir Babilônia, mas Deus destruiria depois esse império babilônico, como fez com o império assírio. O império assírio também foi usado por Deus para castigar a parte norte de Israel, Israel do norte, mas depois Deus veio com juízo sobre eles. E a nação foi destruída, o império foi destruído. Deus agora também está dizendo agora para Abacuque: eu vou usar a Babilônia para corrigir Israel do sul agora, Judá. Vão levá-los cativos. Agora, mais tarde eu vou julgar a Babilônia. E não apenas para corrigi-la, mas para destruir aquele povo ímpio. Então, Judá está sendo corrigido por um povo que depois deve ser não só corrigido, mas destruído. Veja bem que Deus está usando de misericórdia, na verdade, com Judá, porque o que eles mereciam mesmo era serem totalmente destruídos também. E no capítulo 3 do livro de Abacuque, nós vamos ver aí que é um salmo, né? É um escrito assim, até para ser cantado, é um louvor, e referindo-se ao poder aí de Deus, a soberania de Deus sobre as nações, e um agradecimento aí, uma adoração, um louvor a Deus por ele exercer aí contra Judá uma correção e não uma destruição. Verdade prática, a fim de cumprir os seus planos, Deus age soberanamente na vida de todas as nações da terra. Então Deus usa nações para empregar o juízo, para abrir porta para o evangelho. Ele usa a nação do jeito que ele quiser. Ele quem criou, ele que deu vida. Só ele pode tirar. Então hoje, por exemplo, nós vemos aí que Deus usa nações. Quando uma nação, por exemplo, fecha a porta, a entrada do evangelho, Deus usa determinadas nações para abrir essa porta. A gente quase não percebe essas coisas acontecendo. Mas nós vamos ver aí que muralhas já caíram, barreiras já caíram de países que eram aí fechados totalmente para o evangelho, de países que perseguiam realmente o evangelho, e essas barreiras vão caindo no decorrer do tempo, vão caindo, e Deus vai usando nações que vão, algumas entram pela força mesmo, outras entram aí sorrateiramente, mas o evangelho já vai entrando pelo mundo inteiro, as portas vão sendo quebradas, derrubadas, né? E vão entrando devagarinho o evangelho. Tem nações que vão ficar aí, mas para o tempo do fim. São principalmente as nações onde estão aí os árabes, né? Onde estão os muçulmanos, principalmente as nações que são muçulmanas. Essas são as últimas, cujas portas serão derribadas ainda. Mas são as que mais